Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, se inscreva em nosso canal, ajude-nos a alcançar a meta de 800 inscritos. Se você puder, deixe o seu joinha e também ajude compartilhando esse vídeo com alguém. Eu tenho certeza que Deus edificará o coração da pessoa que assistir esse vídeo por intermédio da palavra de Deus. Se você puder também, deixe o seu comentário. É muito importante para nós recebermos o seu feedback em relação aos vídeos que nós temos postado. Muitas pessoas têm mandado as suas mensagens falando que têm sido abençoadas por intermédio dos nossos vídeos. Então, se você puder, participe conosco. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração, uma reflexão baseada em Atos, no capítulo de número 10 e o versículo 14, que diz: Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. O contexto do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é o contexto do relato daquilo que Deus falou para Cornélio e também revelou para o apóstolo Pedro, mostrando que o projeto divino também envolvia alcançar os gentios. A mentalidade de Pedro ainda era uma mentalidade elitista. Ele estava inserido dentro de um contexto histórico, cultural, onde o judaísmo havia impregnado o conceito de exclusivismo étnico. Mas, através deste relato do capítulo 10, que envolve o centurião Cornélio e a pessoa do apóstolo Pedro, Deus estava, na verdade, quebrando esse exclusivismo étnico, mostrando que o projeto divino não era apenas para os judeus, mas também deveria alcançar os gentios. É interessante que o anjo foi enviado para a casa de Cornélio, a fim de que ele fosse instruído a convidar o apóstolo Pedro, que estava numa cidade próxima, na cidade de Jope, para que ele viesse e trouxesse a mensagem do Evangelho. Mas Deus também falou com o apóstolo Pedro. O texto vai dizer que ele estava orando ao Senhor quando ele teve então uma visão de Deus. Na visão ele via um lençol que descia e ali naquele lençol havia inúmeros animais, todos eles animais considerados pelo judaísmo animais imundos, animais que não eram aptos para serem comidos. Pedro, diante então da fala de Deus na visão, ele vai dizer: eu não posso comer esse tipo de alimento. Mas Deus então diz para ele que era para ele comer, e ali estava então um simbolismo daquilo que Deus desejava. Mas o que me chama a atenção é o versículo 14, porque o versículo 14 vai mostrar aquilo que eu chamo de contradições da vida espiritual, contradições da vida cristã. Se você observar bem, diante da visão, o apóstolo Pedro, ele vai rebater aquela ordenança que Deus estava dizendo a ele. Quando ele vê o lençol com os animais que não eram aptos para serem comidos, e a ordem de Deus para ele é: mata e come, ele olha e diz: de modo nenhum, Senhor. Numa primeira leitura, isso aparentemente parece não ter importância, mas quando nós estudamos os meandros deste texto, nós descobrimos uma realidade profunda que serve de lição para nós. Observe comigo. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele vai de forma assertiva recusar veementemente aquilo que Deus estava dizendo. O texto no versículo 14 diz: Mas Pedro disse, de modo nenhum. Se você pegar outras versões bíblicas, você encontrará a frase, a tradução do termo aí, dizendo não, um enfático não, um não com uma exclamação. Isto porque a expressão de modo nenhum, ou a expressão não aí, é o termo grego medamos, que significa, na verdade, uma negação enfática. Uma negação
enfática. Então Pedro ele está negando o mandamento que Deus estava dizendo por intermédio da visão. E ele estava fazendo isso de forma enfática. A expressão grega aqui expressa, na verdade, a vontade própria. Pedro aqui está expressando a sua vontade própria, uma vontade própria veemente. É o seu eu gritando para Deus. Mas o texto continua e olha a contradição espiritual, olha a contradição da vida cristã do apóstolo Pedro. Ele diz, não, de modo nenhum, expressando assim a sua vontade. Mas aí o texto continua dizendo, Senhor, de modo nenhum, Senhor. E aqui há um paradoxo, há uma contradição, porque medamos significa uma negação enfática do eu, uma negação que parte do próprio ser, da própria vontade do indivíduo. Mas ele continua na frase e o texto vai dizer que ele chama Deus de Senhor. E a expressão grega para Senhor aqui é a palavra grega Kyrios, que significa Senhor, aquele que exerce autoridade sobre outros. Então há um jogo de palavras aqui relatado pelo escritor sagrado que mostra muito bem a contradição da vida espiritual de Pedro. Ele primeiro diz, de modo nenhum, Senhor, expressando a sua vontade. E depois ele diz, Senhor, reconhecendo que Deus tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre ele. E aonde está a contradição? A contradição está em que Pedro está ao mesmo tempo expressando a sua vontade e reconhecendo que Deus é o seu Senhor, é o seu soberano, é o seu dono. E aqui nós temos uma expressão daquilo que são as incongruências da vida de um cristão. Muitas vezes nós agimos assim, como o apóstolo Pedro também. Nós muitas vezes, ao mesmo tempo em que reconhecemos que Deus é o nosso dono, que é Ele que manda em tudo, que nós somos seus servos, nós agimos por nossas próprias vontades, deixando o nosso ego falar mais alto e agindo de forma que nós acabamos sendo senhores de nós mesmos e suplantamos aquilo que o nosso Deus é na nossa vida. As contradições da vida cristã podem ser enumeradas aqui nesse texto, nesse primeiro ponto, onde o apóstolo Pedro expressa primeiro a sua vontade, não, e depois ele diz, Senhor. Há um paradoxo na nossa vida. Muitas vezes nós, como Pedro, agimos também assim, como servos imaturos. Ao mesmo tempo em que nós reconhecemos que Deus é o nosso dono, é o nosso Senhor, que é Ele que dirige as nossas vidas, nós queremos deixar o nosso eu, a nossa própria vontade, falar mais alto do que a vontade de Deus. Estaria você, querido amigo, querida amiga, vivendo uma contradição espiritual? Deus é o seu Senhor, mas tem você vivido de acordo com o seu próprio jeito, de acordo com a sua própria vontade? Você tem agido de acordo com a vontade do seu Senhor ou de acordo com a sua vontade? Essas duas vontades, às vezes, se chocam. É como o texto menciona, não, Senhor. Um servo não tem mais vontade própria. Ou é o Senhor que mandará na sua vida, ou é você que será o mandante da sua história. No seu coração, ou Deus será o guia, ou você será o guia. Que nós possamos então superar isso e de fato entendermos que Deus é o nosso Senhor e as nossas vontades devem ser anuladas. Pense nessa reflexão. Que Deus te abençoe.